Oi, bom dia a você e a todos que estão nos acompanhando. Mais um dia presenteado por Deus, presente de Deus para você e para a gente esse dia, hein? Aproveite com sabedoria, aproveite agradando a Deus em tudo e buscando o melhor para si e para o próximo também, tá ok? Mais uma manhã na nossa jornada também, Atos dos Apóstolos. Obrigado pela sua atenção. Não esquece de deixar o seu like e participar aqui junto com a gente, tá ok? Estamos no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos e a despedida e as recomendações de Paulo para os anciãos da igreja de Éfeso prosseguem. Lembra que Paulo disse que não vereis mais o meu rosto? E aí Paulo deixa uma série de recomendações que são importantíssimas para nós também prestarmos atenção. Então fique atento aqui, veja só. Atos capítulo 20, agora a partir do versículo 28, diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então a primeira recomendação que Paulo deixa para os bispos, os supervisores da igreja naquela época. Paulo diz para eles olharem por ele e por todo o rebanho que Deus colocou sobre a responsabilidade deles. Então, eles tinham que olhar por suas vidas para terem um bom testemunho, para ser um exemplo, para ser uma inspiração para o rebanho e também vigiar o rebanho, porque as pessoas, de um modo geral, elas são dotadas de dons, de talentos, mas aqueles que Deus as colocou como seus líderes, eles precisam, com os dons e talentos que Deus lhes deu, supervisionar de uma forma mais ampla, objetiva, precisa, o rebanho que está sob a sua responsabilidade. Então Paulo pede que eles prestem atenção nisso, porque este rebanho foi comprado com sangue precioso, sangue de Jesus. Você que está me acompanhando aí, você faz parte de algum tipo de rebanho. Você deve fazer parte de algum tipo de igreja, de congregação. Você precisa estar debaixo de uma paternidade espiritual. Estar ligada a alguma congregação. Importantíssimo isso. A Bíblia diz: não deixeis a vossa congregação, como é costume de alguns. Porque você é importante. Você foi comprada com o precioso sangue de Jesus. E se você está sem congregar, procure uma igreja para você congregar, está debaixo de uma paternidade espiritual. Isso é muito importante. Aí no versículo 29, ele diz assim, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Então veja só, Paulo sabe disso e sabe pelo Espírito, que depois da partida dele, muitos iriam se aproveitar para quê? Para poder prejudicar o rebanho. E ele chama essas pessoas de lobos cruéis. Você deve imaginar como que é a ação de um lobo. Lobo, animal mesmo, quando não tem alguém ali vigiando o rebanho de ovelhas. O lobo vem e causa danos e não são poucos. Então Paulo fala que muitos vão ser como lobos cruéis, que vão mesmo atingir o rebanho. E isso não é diferente nos dias de hoje. Quantos rebanhos, quantas igrejas, quantos do povo de Deus têm sido arrebatados por lobos cruéis, pessoas que vêm com doutrinas estranhas, com ensinamentos estranhos, outros com murmurações, com difamações, têm escandalizado muitas vezes o evangelho, o reino de Deus e têm destruído a vida de tantas ovelhas. Então é muito importante haver esta vigilância por parte dos supervisores de rebanho. Aí no versículo 30 ele diz assim, e que dentre vós mesmos, escute isso, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Entre vocês vão levantar pessoas que falarão coisas perversas, para ao invés de canalizarem a vida daqueles discípulos para Deus, eles vão chamar para si. Tá vendo como é que é? Então você tem que tomar cuidado com aqueles que falam coisas perversas. Usam até uma linguagem bíblica, uma doutrina bíblica, mas tem desviado muitas pessoas do evangelho puro e simples
do Senhor Jesus. Isso mesmo. Hoje nós temos crentes que concordam com pautas absurdas, completamente antibíblicas, anticristãs. Mas sabe por quê? Porque no meio de nós, no meio do povo de Deus, tem se levantado pessoas perversas, com a linguagem até agradável, uma linguagem até interessante, mas tem confundido a vida, a mente de muitos, e infelizmente, como eu falei e repito, muitos cristãos genuínos têm concordado com pautas anticristãs, progressistas, antibíblicas, em que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Mas sabe o que é isso? São pessoas que têm se levantado, falando coisas perversas, para atrair muitos cristãos após si. E isso tem acontecido muito nos dias de hoje. Você, cristão, cristã, homem de Deus, mulher de Deus, preste atenção na sua vida espiritual. Peça a Deus discernimento, para você não seguir linguagens perversas. E ao invés de estar seguindo verdadeiramente a Cristo, você está seguindo um enganador, uma enganadora, que está te tirando do Evangelho do Senhor. É versículo de número 31, para a gente finalizar por hoje, diz assim, ó: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia, de admoestar com lágrimas cada um de vós. Então, Paulo se gastava para que aquelas pessoas elas não se perdessem. E hoje nós temos tantos recursos para que nós possamos cuidar do próximo e também da nossa própria vida. Os pastores têm que cuidar do rebanho, mas também o rebanho tem que ajudar o próprio rebanho. Você, irmão e irmã, mais maduro na fé, ajude aqueles que estão começando, aqueles que estão iniciando, ou aqueles que estão cambaleantes. É um ajudando o outro a não se desviar, a não pegar o caminho da perversidade. Nós somos um corpo, e o corpo se ajuda, os membros se ajudam. Como é importante esta mão para esta mão. Como é importante este ouvido para todo o corpo. Como é importante cada membro para os outros membros, né? Então você é um membro do corpo de Cristo. Então nós possamos uns aos outros nos ajudarmos, vigiarmos uns pelos outros, para que possamos chegar íntegros na eternidade e sermos recebidos no lar celestial. Amém? Vamos orar, falar com Deus. Pai Santo, muito obrigado por mais um dia aqui na jornada Atos dos Apóstolos. O Teu Espírito tem nos ensinado, aberto os nossos olhos, e nós precisamos realmente estar vigilantes, para em momento algum, Senhor, sairmos do Teu propósito e da Tua vontade, mas sempre andarmos à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Que Deus te ilumine no poder do Espírito Santo. Não esquece, hein? Curte, compartilha, a jornada continua.